Amém? Você vê que o apóstolo São Paulo, ele disse que nenhum ser humano será considerado desculpável por dizer que não conhecia Deus, que ninguém nunca falou de Deus para ele, que ninguém nunca lhe evangelizou. Paulo disse, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Quer dizer que só em você olhar para as coisas que Deus criou, sabe? A criação de Deus já anuncia Deus para você. Já parou para pensar assim, olhar para a imensidão dos oceanos, dos mares? Você já parou para pensar e olhar para o universo? Você já parou para pensar na imensidão do Sol iluminando o planeta Terra, aquecendo a Terra, a Lua iluminando a noite? Você já parou para pensar como é que pode um espermatozoide fecundar o óvulo de uma mulher e de repente começar a ser gerado no ventre um corpo perfeito, um organismo complexo como é o corpo humano? Tudo isso fala de um Deus todo-poderoso. Amém? Né? E mesmo assim, muita gente não o glorifica como Deus. Bom, mas vamos ouvir o que esse Deus tem a falar conosco nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Pastor dá continuidade hoje ao Sermão do Monte, 23º culto. São 23 cultos que o pastor vem pregando consecutivamente sobre o Sermão do Monte. Todos abriram, todos encontraram? Então Jesus disse assim: não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Que coisa, não? O que é que Jesus quis dizer com isso, hein? O que é que o Senhor quis transmitir com esse ensinamento aqui? Nós vamos entender daqui a pouco. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós reunidos, meu Deus, nesta noite de quarta-feira, depois de um dia estafante de trabalho. Muitos vieram do trabalho direto para o teu santuário, para louvar o teu nome, adorar o Senhor, para ouvir a tua voz, para aprender do teu Espírito Santo, para alimentar o nosso espírito com um alimento sólido. Porque assim como o nosso corpo físico se alimenta pela boca, o nosso espírito se alimenta pelo ouvido. Por aquilo que nós ouvimos, é o alimento do espírito. Quando nós ouvimos a boa, a perfeita e a agradável palavra de Deus, o nosso espírito está recebendo um alimento bom, um alimento saudável. Quando nós ouvimos doutrinas de homens, heresias destruidoras, fábulas de velhas caducas e profanas, como disse Paulo, então o nosso espírito está se alimentando de um alimento estragado, deteriorado, que vai trazer enfermidades espirituais. Então que nessa noite, meu Deus, nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento do Senhor, que o teu Espírito Santo fale à tua igreja, fale ao teu povo, que o Senhor use-me como instrumento da tua vontade,
Dá-me a inspiração, Senhor, para que eu saiba explanar a tua palavra, a tua igreja, com verdade. E que tudo que for proclamado aqui desse altar, que seja para a tua honra, para a tua glória e para o crescimento espiritual do teu povo. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo aquele que crer diga amém, e amém, e amém. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, você lembra que no culto de domingo à noite, no culto passado domingo à noite, nós vimos aqui no início do versículo 7, do capítulo 7, quando Jesus disse assim: não julgueis para que não sejais julgados. Nós aprendemos domingo à noite o que o Senhor quis dizer com essa palavra: não julgueis para que não sejais julgados. Porque muita gente imagina que quando Jesus proferiu esse ensinamento, que Jesus estava condenando qualquer tipo de julgamento, que Jesus estava proibindo peremptoriamente que uma pessoa de Deus, uma pessoa cristã, jamais poderia exercer qualquer tipo de julgamento contra o outro. E nós já vimos aqui que isso não é verdade. Por quê? Se quando Jesus disse, não julgueis, ele estivesse proibindo que nós pudéssemos exercer qualquer tipo de julgamento, como é que nós íamos poder obedecer esta ordem aqui? Como é que você poderia obedecer essa ordem do Senhor? Não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés, e voltando-se, vos dilacere. Como é que você ia exercer isso aqui? Como é que você pode identificar quem é uma pessoa que está inserida dentro desse contexto que o Senhor qualificou de cão ou de porca, se você não exercer um julgamento espiritual sobre ela? Então, a pergunta é: o que o Senhor Jesus quis dizer com essas palavras? O que significa essas pérolas? Que ele disse: olha, não deis o que é santo, né? Não deis aquilo que é, não deis aos cães o que é santo. Não lancei os porcos as vossas pérolas. O que é essa coisa santa? O que são essas pérolas que ele mandou que nós não dessemos aos cães nem lançássemos aos porcos? Essa coisa santa, essas pérolas, significa a palavra de Deus, a verdade de Deus, a verdade santa de Deus. Agora, quem são essas pessoas que Jesus qualificou aqui como cães e como porcos espirituais? Quem são elas? Porque eu já ouvi pastores pregando no rádio e na televisão, ensinando, pasme os senhores, que essas pessoas aqui, que o Senhor chamou de cães espirituais, de porcos espirituais, seriam as pessoas incrédulas, seriam as pessoas que não tinham se convertido, seriam as pessoas que ainda não eram pessoas, né, cristãs. Ora, será que eram verdadeiramente os incrédulos? Será que o Senhor estava se referindo aos incrédulos? Claro e evidente que não. Porque a única maneira, meu irmão, de uma pessoa incrédula vir a se converter é através da pregação da palavra. A palavra tem que ser pregada, e ela tem que ser pregada para aqueles que estão fora da igreja. A palavra evangelística tem que chegar até eles. E aqueles que são eleitos de Deus, aqueles que foram predestinados por Deus, aqueles que são da semente da salvação, vão ouvir a palavra e vão responder positivamente a palavra. Então não eram os incrédulos que ele estava se referindo. Você sabe que durante o ministério terreno de Jesus, o Senhor saiu pregando para os incrédulos, os discípulos fizeram o mesmo, os apóstolos exerceram o ministério apostólico, pregando a palavra, pregando o evangelho para pessoas incrédulas. Então, pastor, quem são essas pessoas, pastor, que o Senhor Jesus Cristo classificou de cães e classificou de porcos? São os filhos do diabo, a semente da perdição que há nessa terra. Nós já conhecemos muito bem, nós da graça de Deus, que há neste mundo dois tipos de sementes: o joio e o trigo. A Bíblia diz: as ovelhas, os cabritos, os vasos de honra e os vasos de desonra. O Senhor disse: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, os filhos do diabo
eles ouvem a palavra, eles conferem aqui na Bíblia, eles veem que é a verdade de Deus, eles testificam da verdade, e mesmo assim, eles são capazes de se levantarem e fazerem as mais duras oposições à verdade de Deus. Eles se tornam opositores da verdade, eles lutam contra a verdade. Agora, uma coisa muito importante, que eu queria que os irmãos soubessem, é que na Palestina, do tempo de Jesus, o cão não era considerado um animal doméstico, como nós aqui na nossa cultura ocidental consideramos. Naquela época, o cão era considerado pelo judeu o carniceiro das ruas, um animal meio feroz, perigoso, que atacava as pessoas, sabe? Então não era como nós consideramos hoje aqui, não era um animal doméstico. Por outro lado, o porco, na mente dos judeus, significava aquilo que de mais imundo que podia existir na face da terra. Então é importante a gente entender isso aqui. Então o porco e o cão precisavam ser repudiados. Eu quero mostrar para a igreja nessa noite alguns exemplos de pessoas que se enquadram dentro desse conceito de Jesus e que podem ser descritas como cães e como porcos. Por favor, abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 46. Ok? Atos capítulo 13, versículo 46. Diz assim, vamos ler o 45 também para ficar mais compreensível. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Quer dizer, Paulo pregava, Paulo ensinava uma verdade de Deus, e os judeus, invejosos de não terem o conhecimento que Paulo tinha, a religião judaica havia se tornado uma religião de mera formalidades, de ritos que não tinham nenhuma serventia para a vida espiritual. A religião judaica havia se tornado num tremendo fanatismo religioso. Então, quando eles ouviam Paulo pregando verdades eternas de Deus, sabe, eles se enchiam de inveja e, blasfemando, contradiziam tudo que Paulo falava. Será que não acontece a mesma coisa hoje com muita gente? Será que muitos não contradizem quando eu estou no rádio pregando? Quantas milhares e milhares de pessoas estão ouvindo, estão se regozijando, estão dizendo glória a Deus pela verdade que eu estou ouvindo, mas enquanto outros estão lá, não dê ouvido isso aí é um herege, isso aí é o diabo, é o Satanás, é isso, é não sei o que, é heresia, né? E contradize a verdade da Bíblia, contradize a verdade de Deus. Bom, o que aconteceu então? Versículo 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis que aí nos volvemos para os gentios. Então, quando Paulo se viu diante de um grupo de judeus invejosos, blasfemadores, que não davam a mínima para o que Paulo falava, que não criam nas verdades sagradas. Olha, o mundo está cheio de pessoas assim. Tem gente que prefere crer na mentira, tem gente que prefere viver atolado até o pescoço na bruxaria, na feitiçaria, sabe? Você mostra na Bíblia, você diz que são coisas que Deus abomina, que Deus condena, que isso aí não tem nada a ver com Deus, e a pessoa não se rende à verdade de Deus. Parece que quanto mais você mostra a verdade, mais ela se enche de ânimo para combater a verdade. Pessoas que gostam de viver subjugada pelo fanatismo religioso, viver debaixo do cabresto dos homens, né? Como se fosse cavalo ou mula, como diz o Salmo 32. Não querem a liberdade de Deus, né? E aí se levantam e combatem ousadamente a verdade do Senhor. Então, diante desse quadro aqui, Paulo e Barnabé, ousadamente, decididamente, resolveram não pregar mais o evangelho para aqueles judeus. Disseram: já que vocês mesmos estão se considerando indignos das coisas de Deus, vocês não estão dando a mínima para a verdade de Deus,
virei as costas para vocês, não prego mais para vocês. Está aqui um exemplo de pessoas que estavam inseridas dentro desse contexto. Quando o Senhor disse: não lancei, né, o que é santo aos cães, nem pegue as pérolas de vocês e lance aos porcos. Não façam isso, né, porque não vai adiantar. Eles jamais vão entender, né, a preciosidade que é a verdade de Deus. Mais adiante, quando Paulo estava na cidade de Corinto, olha, Paulo fazia o quê, hein? Se entregava totalmente à pregação da palavra. Paulo não ficava iludindo as pessoas: venha pegar um óleo, olha, venha que nós vamos distribuir a chave da vitória, venha fazer uma corrente que você vai ficar rico, milionário. Não, isso é coisa de falso profeta, isso é coisa de picareta espiritual. Paulo se entregava à pregação da palavra, à pregação da verdade de Deus. Então, o que aconteceu? Versículo 6, os judeus começaram a se opor, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Outra vez, né, se opuseram, blasfemaram contra Paulo, não aceitaram a verdade de Deus. Então, nesses dois episódios aqui, nós vemos um grupo de judeus a quem a verdade do evangelho foi pregada, foi proclamada. Eles já vinham ouvindo isso há muito tempo, não era nenhuma novidade para eles. Agora vocês vejam que eles agiram aqui exatamente da maneira que Jesus havia predito, como cães, como porcos espirituais. Se voltaram, fizeram uma violenta oposição a Paulo, blasfemaram contra o apóstolo, pisaram a verdade de Deus, rejeitaram aquilo que Paulo estava proclamando. Aqui um exemplo. Na mesma hora, Paulo voltou as costas para essa gente aqui, né? Só, não vou mais perder tempo com eles. Eles não têm capacidade de ouvir, eles não têm tímpanos de ovelha, são cabritos do diabo. Porque tem gente, irmão, que não tem a capacidade de ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir com esses ouvidos aqui de carne na orelha. Não, com isso aqui todo mundo ouve. É ouvir com tímpanos espirituais. Nem todo mundo tem tímpanos espirituais, só as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus também se deparou com esse tipo de gente, viu? Nós vamos ver isso no livro de João, capítulo 8, versículo 43 e 44. Havia um grupo lá também que refutava tudo que Jesus ensinava, né? Contradiziam tudo que Jesus dizia, não aceitavam os ensinamentos dele. Então houve uma hora que Jesus perguntou para eles, o versículo 43, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Por que vocês não compreendem o que eu falo? Por que vocês não compreendem o que eu ensino? Imagina, o próprio Deus perguntando isso para eles. E o próprio Jesus respondeu por quê? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Quer dizer que há pessoas nesta terra que são incapazes de ouvir a palavra. Ouve com esses ouvidos aqui, como todo mundo ouve, mas não tem ouvidos espirituais. A palavra para eles é como se fosse uma coisa qualquer. Ouvir a palavra de Deus, ouvir sobre macumba, sobre o diabo, sobre o capeta, sabe? Para eles é tudo a mesma coisa, não há diferença alguma, sabe? É tudo a mesma coisa. Eles são incapazes de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Olha, vocês são incapazes, vocês não têm capacidade de ouvir a minha palavra. Versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Olha, Jesus diz, vocês são filhos do diabo. Será, irmãos, que nós não temos visto pessoas no dia de hoje reagindo da mesma maneira que esses judeus reagiram naquele tempo? Temos visto ou não temos visto? Quando a verdade de Deus é proclamada, tem gente que começa a latir como cão, e quer morder, sabe? Se você não pregar a verdade, se você pregar a mentira, eles gostam, sabe?
Prega mentira para ver. Pregue sobre sal grosso. Tem gente que bate palma, sai correndo para pegar o sal grosso. Diga que vai distribuir um galho de arruda para colocar na orelha, para trazer proteção. Olha, a turma sai correndo atrás do galho de arruda, sabe? Mas é verdade, minha querida irmã. Mas quando você proclama a verdade de Deus, meu irmão, eles não aceitam. Começam a rosnar, né? Como se fosse um porco. Se você fala da soberania de Deus, diz que Deus é soberano, que o homem não tem livre-arbítrio. Olha, a pior praga que existe dentro da igreja cristã é essa história do livre-arbítrio. Não porque o homem tem livre-arbítrio, não porque o homem manda em Deus, não porque Deus tem que respeitar o homem. Que conversa é essa de Deus respeitar o homem? De Deus se submeter ao homem? O homem é que tem que se submeter a Deus. Então, quando você fala essas verdades aqui, eles não aceitam. Quando você diz que há um povo neste mundo que Deus predestinou para a salvação, aqueles que Deus criou nos céus, a sua imagem, a sua semelhança, como seres espirituais, que no devido tempo Deus foi revestindo de carne, né? Que são os filhos amados de Deus, e que há também nesse mundo um povo que foi destinado por Deus para a perdição, que são uma terça parte dos anjos que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus, e que aprove a Deus, e Deus é soberano para fazê-lo, permitir que eles assumissem um corpo de carne semelhante a mim, semelhante a você. Não aceito essa verdade aqui. Quando você diz que na cruz Jesus derrotou o diabo, que não existe mais demônio nos ares, entrando nas pessoas, usando as pessoas, fazendo e acontecendo na vida das pessoas, olha, tem gente que zomba disso, escarnece disso, fazem piada, não aceitam esta verdade de Deus. Tem gente que logo se arvora em advogado do diabo. Mas como é que pode? Esse pastor prega que o diabo foi derrotado. Coitadinho do diabo, não, ele está aí solto, né? Vem logo como se fosse advogado do diabo, defender a mentira de Satanás, sabe? Para esse tipo de gente, Jesus disse, não adianta pregar para eles. Eles já conhecem, eles conhecem tudo da Bíblia. E quanto mais você lança aquilo que é santo para esses cães, mais eles vão se voltar e vão dilacerar você. Mais eles vão procurar destruir você. Quanto mais você lança as pérolas para os porcos, mais eles vão pisar. Um porco não tem noção do que é uma pérola. Olha, pega um diamante, uma pérola preciosíssima. Chega lá no sítio da Dona Jô, tem um barrão lá, um porco, né? Um reprodutor grande, né, Dona Jô? Chega lá para aquele porco lá, para jogar um diamante, o que ele vai fazer? Ele vai pisar em cima. Ele não tem a mínima noção do valor que é um diamante. Então Jesus disse, a pessoa nessa terra que não tem a mínima noção do valor que é a verdade de Deus, que é a verdade sagrada. Se você falar das coisas de Deus para eles vão pisar em cima. Agora fala de revista Playboy. Fala que tem um livro da capa preta. Olha, ali você aprende a tomar o marido do outro, a mulher do ciclano. Oh, é mesmo? Cadê o livro da capa preta? Cadê não sei o quê? Olha, tem simpatia para isso, tem simpatia para aquilo. Olha, tem gente que não faz outra coisa na vida. As ruas das capitais do Brasil estão cheias. Aqui em Fortaleza, então, é uma epidemia. Aonde você vai, tem umas plaquinhas nos postes, né? Irmão Jurema não sei de quê, né? Já viram isso? Em todo lugar que você vai nessa cidade, né? Você quer resolver seu problema de amor? Irmão Jurema resolve. Né? Então tem gente que gosta disso, sabe? Olha, que ama essas coisas. Mas quando você fala da verdade de Deus, irmãos, eles não gostam. Eles se voltam contra você, como se fosse um cão raivoso, querendo dilacerar você. Olha como Paulo se referiu a essa gente. 2 Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2.
Paulo pede a esses crentes, esses cristãos lá de Tessalônica, para que orassem por ele. Por que Paulo pediu oração? Ele diz, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Olha, Paulo disse, olhe por nós, para que nós sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé, olha, a fé cristã não é de todos. Sacou? Dizer, não, todo mundo tem fé, isso é mentira. A fé natural, todo mundo nasce com ela, uma fé da carne. Tem gente que tem fé para crer em macumba, o outro tem fé para acender vela para santo, o outro tem fé para ir fazer corrente na Universal do reino do diabo, né? O outro tem fé para colocar um copo com água na frente do rádio, o outro tem fé para jogar no bicho. Tudo isso é fé, uma fé natural. Mas a fé de Deus, a Bíblia diz não, de uma vez por toda foi entregue aos santos, ao povo de Deus. Fé para crer na palavra, fé para crer na verdade, fé para crer no poder sobrenatural de Deus, fé para acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Olha, irmão, Deus está no controle de todas as coisas neste mundo. Todas as coisas. Viu? Não existe nada nesta terra que fuja ao controle de Deus. Nada pode acontecer neste mundo sem que seja Deus fazendo diretamente ou Deus permitindo que alguém faça. Jesus disse assim, ó, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Olha, até quantos fios de cabelo você tem, Deus sabe. E ele disse mais, não cai um único fio de cabelo vosso, sem que o vosso pai diga, caia. Não cai uma folha de uma árvore, sem que Deus diga, caia. Olha, Deus é tremendo, Deus está no controle de tudo, querido. Olha, eu creio obstinadamente nisso. Por isso que eu não tenho medo de nada, absolutamente de nada, sabe? Eu não tenho medo de nada, porque as coisas não acontecem à revelia de Deus, não. Você pensa que é assim? Que a pessoa sai daqui, aí chega ali na esquina, tem um assaltante, aí puxa o revólver, atira e mata? Não é assim não. Só faz se Deus permitir que faça. Entendeu? Então não tem que temer coisa nenhuma. Você tem que acreditar, você tem que ter a fé dos eleitos de Deus, para crer que Deus é teu Pai, que Deus te ama, que Deus conhece tudo que você necessita, que Deus há de suprir cada uma das tuas necessidades. Então essa é a fé dos eleitos de Deus. Amém? Por isso que ele disse, a fé não é de todos. Então, na realidade, existem certas verdades da Bíblia que somente os filhos de Deus podem compreender. Deus só revela aos filhos dele. Quem não é filho morre sem compreender, morre sem entender a verdade de Deus. Por exemplo, abrem Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Ok? Acompanhe a leitura. Diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha, Deus nos escolheu, Deus te escolheu para ser um cristão, Deus me escolheu para que eu me tornasse um pregador, desde antes da fundação do mundo. Quando Deus me criou nos céus, a imagem e semelhança dele, já estava decretado por Deus que eu seria um pastor. Você está compreendendo? No tempo de Deus, isso veio se manifestar. Eu nunca sonhei na minha vida de ser pastor de nada. Quando eu era jovem, tinha uma igrejinha lá perto no bairro que eu morava, a gente ia jogar pedra para perturbar o culto. A gente ficava zombando dos crentes, o crente passava, a gente, bé! Não tinha um negócio assim de dizer que os crentes pareciam bode, né? Bé! Ficava fazendo gozação, esculhambação.
Nunca pensei. Eu dizia, sou católico e vou morrer católico. E Deus disse, deixa estar que você vai ver. Vai pensando que é assim. Vai que você vai ver no tempo certo o que é que você vai ser. Você vai ser o que eu determinei que você vai ser. Acabou a história. No tempo de Deus, meu irmão, fiz tantos planos. Acabou se cumprindo aquilo que Deus determinou. Você pensa que é surpresa para Deus? Você ter se convertido? Você pensa que Deus fica surpreso? Ai, que surpresa! Eu nunca imaginei, né, que o irmão Geraldo ia se converter. Ah, que surpresa! Não, irmão. Tudo já estava determinado por Deus. Absolutamente determinado por Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Diga graças a Deus. Para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. Não é essa santidade de farisaísmo, não. Olha, quando a Bíblia fala ser santo, não é essa coisa de não pode cortar o cabelo, a mulher não pode depilar as pernas, não pode usar maquiagem, porque a igreja criou essa barbaridade. Não, é crente, não pode mais ir à praia. É crente, não pode mais ouvir uma música do Chitãozinho Chororó. É música do mundo, que bobagem sem tamanho. Então vamos ouvir música da lua, manda gravar na lua agora. Porque do mundo eles que não pode. E tem música que não é do mundo, né? Não, a mulher crente não pode usar calça comprida, não pode pintar as unhas, não pode usar aquele troço que coloca aqui. Como é que chama? Blush. A esposa do irmão da Costa já respondeu. É assim que fala, é blush. É bonita essa palavra, blush. Oh, não pode. Não, irmãos. Essa santidade aqui, sabe? Primeiro, é a santidade do Espírito, que o próprio Deus já imputou no nosso espírito na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz, com o seu sangue, Ele tornou a nossa alma branca como a neve. Segundo lugar, é a santidade do dia a dia da vida, o nosso procedimento. É você ter um procedimento digno, é você ser uma pessoa honesta, é você ser uma pessoa que não trapaceia, que não passa os outros para trás, uma pessoa que honra a palavra, uma pessoa que compra e paga. Tem gente que compra e perna para que te quero. Ainda diz que é de Deus, que é cristão, sabe? Passa um para trás e diz palavrão para lá e diz palavrão para cá, sabe? Não. Ser santo é você ter um comportamento, um procedimento exemplar nessa área aí, viu? Não tem nada a ver com esse farisaísmo que está aí dentro da igreja. É outra história. Bom, mas ele diz que ele também, em amor, nos predestinou para ele. Predestinou ou não predestinou? E como é que os pastores dizem que predestinação é heresia? Estranho isso, não? Aqui no versículo 11, ele diz, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o livre-arbítrio do homem. Não, que bobagem. Conforme o conselho da sua vontade. Você vê? Então, está tudo aqui na Bíblia, não está? Mas muitos, quando ouvem falar de eleição, quando ouvem falar da verdade da predestinação, olha, se voltam contra a sã doutrina, pisam essas verdades sagradas aqui, sabe? Como se fossem pérolas atiradas aos porcos. Está aqui, ó. Mas para nós que somos filhos amados de Deus, e para aqueles que estão lá fora, mas que no tempo de Deus, o Senhor há de trazê-los, essas verdades, irmãos, são pérolas preciosíssimas para a nossa vida espiritual. São mistérios que Deus só revela para aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo.
para aqueles que têm tímpanos de ovelhas. Agora, eu vou mostrar para você como é que esses indivíduos, que o Senhor qualificou de cães e de porcos, como é que eles atuam no âmbito da igreja, viu? Eles se introduzem no mundo espiritual, eles se fingem de cristão, de pessoas convertidas, mas pisam, né, essas verdades, essas pérolas sagradas de Deus, e eles estão sempre procurando dilacerar aqueles que creem e aqueles que proclamam a verdade sagrada. Sempre querem. Vamos entender isso. Abre a tua Bíblia aí, por favor, em 2 de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pedro disse à igreja: assim como no meio do povo, que povo? O povo judeu no passado. Ele disse: olha, da mesma forma, da mesma maneira que no meio do povo judeu, lá no passado, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. O que é que um mestre faz? O que é que um mestre faz? Ensina. E um falso mestre? Ensina errado. Ele não é mestre, ele é um falso mestre. Ensina errado, né? Então haverão falsos mestres, os quais introduzirão no seio da igreja, na vida do povo de Deus, heresias destruidoras, até ao ponto de renegar o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Em todas as eras, a igreja de Jesus sempre se vai haver com esse tipo de gente aqui. Esse tipo de gente que o Senhor chamou de cães, que o Senhor chamou de porco. Eles introduzem dissimuladamente. Aquela coisa dissimulada que não dá para a pessoa perceber que é uma heresia. Não dá para a pessoa perceber que é uma coisa diabólica, que não é de Deus, que não tem nada a ver com Deus. Heresias destruidoras, negam a soberania de Deus. O Senhor disse: olha, eles trazem sobre eles mesmos repentina destruição. Olha, está aí, só não vê quem não quer ver. Só não enxerga quem não quer enxergar. Viu? Quem é essa gente aqui? Hoje o mundo espiritual está cheio de heresia destruidora. Cheio assim, ó. Cheio. A irmã Domingo foi ao gabinete falar comigo: pastor, eu vim aqui trazido pela uma irmã aqui da igreja. Pastor, eu estou apavorada. Eu vim de São Paulo para Fortaleza, pastor. Olha, e fui congregar numa igreja. Pastor Carlos, por favor, me oriente, porque eu não estou aceitando aquilo. Aquilo não me faz bem. Eu quero que o Senhor me explique, quero que o Senhor me mostre. Será que sou eu que estou errada? Será que sou eu que estou vendo as coisas ao contrário? O que é que a senhora está vendo? O que é que está te apavorando tanto? Pastor, lá a turma fica reunida na hora do culto. Aí daqui a pouco o pastor faz assim: se prepare, porque a unção de Deus vai vir agora através do meu sopro. Aí cai todo mundo no chão. Mas pastor, todo mundo cai. E ficam lá como se estivessem mortos. Aí depois vai se levantando por um, né? Isso é de Deus, pastor? Não, eu digo não, isso é do diabo. Tem nada a ver com Deus isso aí. Absolutamente nada. Viu? Pastor, ela disse, uma semana atrás, veio uma pastora pregar e disseram: olha, essa mulher tem muita unção. Muita unção. E ela subiu no altar da igreja, aí se dirigiu assim para a igreja. Quando ela botou a Bíblia no púlpito, caiu de costas, com todo o corpo no chão. Ficou lá como se estivesse morta. E a turma, ó, que unção, hein? Que unção, hein? É muita presepada, né, rapaz? É muita palhaçada dentro da igreja, né? Diz que depois a mulher se levantou toda grogue. Vamos abrir em Mateus, depois de Gênesis. Aí, desculpa, que eu estou aqui meio grogue, fui arrebatada. É isso que você está vendo aí, sabe?
heresias destruidoras. No versículo 2 ele diz: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Olha, grave isto: muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. As práticas libertinas estão aí para quem quiser ver. Está aí a maçonaria dentro da igreja, está aí o paganismo dentro da igreja, o misticismo, a idolatria perversa. Práticas libertinas, viu? Você liga uma televisão, como eu liguei essa semana, aí está lá um indivíduo usando o título de bispo. Isso causa impacto, né? As pessoas gostam de ser enganadas, né? Bispo. Devia tocar. Não, deixa eu focar. Eu ia falar uma bobagem aqui, deixa eu falar, esquece. Ia falar o que não devia falar. E o cara diz assim: olha, sábado vamos ter a terapia do amor. Você que está encalhado, você que não encontrou ainda o teu amor, a tua cara metade, você que está não sei o que, você que está viúva, você que está separado, olha, você vai passar pelo arco das noivas. Eu digo: que diabo é isso? Aí mostrou 12 mulheres vestidas de noivas. Vestida de noiva, dona Ju, tudo de noiva mesmo. Cada uma segurando um arco, de uma para outra, vai formando um corredor. Mas quando você passar por aqui, pode ter certeza que na outra semana Deus vai colocar um amor na tua vida. Você sabe o que é uma pessoa se prestar ao papel de ir para um lugar que se chama, que diz que é igreja, mas que a minha Bíblia diz que são sinagoga de Satanás, e o indivíduo dizer assim: traga uma vassoura de casa, nós vamos ungir com óleo, e vai se transformar numa vassoura de fogo. E você vai chegar em casa e vai sair varrendo. E quando você varrer a casa, o diabo saiu da tua casa. E as pessoas, coitadinhas, meu Deus. É mesmo, hein, meu irmão? Tá aí uma, foi vítima. E o povo, sabe? Às vezes você vê no meio da rua carregando uma vassoura na mão, no ombro, e vai dizer que aquilo não é de Deus. Eles quebram você com a vassoura. Te dão uma pinça de vassoura. Então, o Senhor está dizendo aqui que por causa dessa gente será infamado o caminho da verdade. É por isso que a sociedade lá fora zomba dos cristãos. Você diz assim: eu sou um cristão, eu sou um crente em Jesus Cristo. Ele diz: você é lá da vassoura? Você é lá da rosa? Você é lá do sal grosso? Ou então diz assim: você é lá daqueles que caem no chão pelo poder de Deus? E riem, fazem gozação, sabe? Eu sou uma cristã. Você é lá onde proíbe de depilar as pernas e as mulheres ficam parecendo um gorila? Aqui, ó. Por causa deles será infamado o caminho da verdade. Infamaram o caminho da verdade. Alguns anos atrás, nós vimos o líder da Universal preso, Edir Macedo, não foi? Essa semana que passou, semana retrasada, nós vimos os noticiários da televisão, do rádio, jornal e revista, anunciando: a justiça determinou a prisão dos líderes da seita Renascer. Um tal de apóstolo Estevão Hernandes e uma tal de bispa, como é o nome? Sônia. Ô, coisa antipática aquela mulher, né, rapaz? Aquela mulher dá azia até em Sorrisal. Até o Sorrisal diz: não aguento, com azia também. Viu? Foi decretada a prisão. Olha, infamaram o caminho da verdade.
Estão aí os deputados evangélicos, todos eles, irmãos, envolvidos no escândalo do sanguessuga, roubando dinheiro público, metendo a mão no dinheiro que era para ser usado para a saúde. Um bando de ladrões, né? Tá aí, para não ver quem não quer, né? Aí a sociedade lá fora acha que é todo mundo igual. Não, é tudo farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco? Que história é essa? Não, nós não somos farinha do mesmo saco. De maneira, eu não sou. Se alguém acha que é, que seja, problema. Eu não sou farinha do mesmo saco, coisa nenhuma. No versículo 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Gente que se utiliza da Bíblia para obter vantagem financeira. Eles apresentam um falso evangelho, sabe? Aquele falso evangelho que à primeira vista parece ser uma coisa muito boa, parece ser uma coisa muito atrativa, mas que tem um único objetivo: atrair os incautos. O único objetivo é esse. Com um falso evangelho, eles começam a atrair pessoas, né? Normalmente a pessoa que está passando por um momento de desespero, que está enfrentando uma situação terrível na vida. Você sabe qual é a situação de uma mãe que tem um filho nas drogas? Você sabe como é que se sente uma mãe assim? Olha, ela está no fundo do poço, ela está no desespero. Pegam pessoas no momento de desespero, pessoas que não têm nenhum conhecimento de Deus, e transformam aquelas pessoas no meio de vida para eles, uma fonte a jorrar dinheiro para eles o tempo inteiro. Esse é que é o problema aqui. E vou dizer uma coisa, isso não é coisa de hoje não, viu? Isso vem, de longo tempo. Quer ver? Abra em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Paulo disse, há quase 2000 anos atrás, o apóstolo disse, porque nós quem? Ele, Timóteo, Barnabé, Tito, aqueles que pregavam a graça de Deus. Esse porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Quer dizer que já na época de Paulo, havia alguns indivíduos que estavam fazendo comércio com a palavra de Deus. Isso nós não. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Olha, isso vem de muito longe. Essa gente aí, que não adianta você pregar para eles. Eles conhecem a palavra, eles conhecem a Bíblia, irmãos. Eles acompanham tudo. Tudo, eles sabem tudo. E aí vão na maior cara de pau do mundo contradizer a verdade de Deus. Viu? Ficam procurando meio artifícios, artimanhas, para dizer que o que está na Bíblia não é a verdade sagrada. O que está na Bíblia é a verdade sagrada, é a verdade de Deus. Amém, irmão? É a verdade de Deus. Por isso que o Senhor disse, olha, não lance pérola para os porcos, são porcos. Não mudam nunca. Jamais vão mudar. É uma questão de natureza, meu irmão. Sabe? Quem é porco, quem nasce porco, morre porco. Não muda, é a natureza dele ser porco, né? Você pega um porco adora lama, não adora? Gosta de lama. Você tira o porco da lama, leva para dentro de casa, dá um banho de chuveiro quente, gostoso, pega um perfume francês, azarro e não sei o que, esses perfumes aí, bota no porco. Aí ele está bem lavadinho, bem cheirosinho. Abre a porta da cozinha e solta ele para tu ver para onde é que ele vai. Ele mete a carreira e te bum na lama de novo. A natureza dele é a lama. Então essa gente aqui é assim. A natureza dele só os leva para aquilo que é contrário a Deus, para aquilo que é mal, para aquilo que é indecente, para aquilo que é imoral, para aquilo que é abominação aos olhos de Deus.
Viu? Então é em relação a essa gente que Jesus proferiu aquelas palavras. A eles e aos seguidores deles. Viu? E aos seguidores deles. Então, não lance as vossas pérolas aos porcos. Pastor, mas... E vai ficar por isso mesmo com essa gente? Não, não vai ficar por isso mesmo não. Se você vê aí em 2 de Pedro, rapidamente para terminar. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, Pedro disse assim: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram lá nos céus, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de treva, reservando para juízo. Ou seja, a conclusão lógica que Pedro quer que nós cheguemos é a seguinte: se Deus não poupou anjos quando pecaram, certamente não vai poupar essa gente, nem os seus seguidores. Não vai poupá-los. Aqui no versículo 12, ele diz: esses todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Proferem palavras insultuosas, né, sobre questões que eles nunca terão entendimento sobre ela, mas eles falam, como se conhecesse o assunto, sabe? Parece que tem a maior autoridade do mundo para falar sobre as coisas de Deus, e não tem. No versículo 13, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, com as nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Praticam suas abominações à luz do dia, sujam a igreja, mancham a igreja, através de práticas, de falsos ensinamentos, que são completamente contrários ao Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, essa gente está deformando o Evangelho. Eles deformam o Evangelho de Jesus Cristo, né? Na verdade, eles fazem com que o paganismo se estabeleça dentro da igreja com as suas quatro patas. Está aí. O paganismo está dentro da igreja, com as quatro patas dentro da igreja. Onde é que você já viu dentro da igreja de Jesus essas coisas que você vê hoje? Quando? Quando que você imaginaria um dia Paulo, ou Pedro, ou o Senhor Jesus dizer assim: venham, traga uma peça de roupa do teu marido, traga a cueca que eu vou ungir, para o teu marido ficar bonzinho? Você imagina uma palhaçada dessa? Mas você vê isso aí toda hora, todo instante, não vê? Irmão Jô, é verdade, né? Que coisa, né? No versículo 14, Pedro diz: tendo os olhos cheios de adultérios, insaciáveis no pecado, engoldando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Isso aqui é o adultério espiritual. Isso é o adultério espiritual, viu? São insaciáveis, Pedro diz, em praticarem toda sorte de desobediência a Deus. Engoldam almas inconstantes. O que é uma alma inconstante, pastor? São aquelas pessoas que se convertem com muita facilidade a qualquer tipo de religião. Não tem gente que é assim? Com muita facilidade. São atraídos, sabe, por aquilo que é novo, pelas novidades. São aquelas pessoas que não têm conhecimento de Deus. Então elas logo se deixam arrastar por esses obreiros fraudulentos. Porque tem gente que tem uma facilidade para se converter a qualquer porcaria, né? Que não é fácil, não é brincadeira. Então eles engoldam, eles enganam as almas inconstantes. Com o conhecimento que você tem de Deus hoje, alguém te enganaria mais com essas coisas? Quem aqui já foi enganado no passado? Eu sou o primeiro. Eu fui feito de bobo, de besta, de idiota. Entendeu? Eu fazia o mesmo que você fazia, viu, irmã?
Chegava em casa igual um bobão, com um saquinho de sal e um saquinho de água. Ó, ele ungiu, está ungida. Aí você chega em casa, pega um balde, enche de água, derrama isso aqui dentro, mistura e sai aspergindo na casa, que vai tirar todo o mal dentro da tua casa. Isso aí é eu e a minha esposa, aspergindo nos móveis, até no cachorro. Irmão Zé Maria, até nos cachorros. Eu tinha um casal de pastor alemão. Agora os cachorros, traz aqui. E ficava jogando, para ungir o cachorro, para fazer o mal sair do cachorro. Até nos móveis da casa. Ficava tudo manchado de sal. Então Pedro diz que eles têm o coração exercitados na avareza. Ou seja, tudo que eles fazem é visando obter grandes vantagens financeiras. Sempre visando o dinheiro. Então, são mercenários, não são pastores. São mercenários, não são pastores. Pedro diz aqui, filhos malditos, filhos do mal, filhos do diabo. Olha o perigo que é isso aqui, né? Versículo 17, esses tais são como fonte sem água. E o que adianta uma fonte que não tem água? Nada. Imagina a pessoa cheia de sede, aí vai lá, ali tem uma fonte, quando chega lá, não tem água. Eles são como fonte sem água. O povo com sede de Deus, com sede da verdade, não encontra nada com essa gente. Então, são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Olha, já tem cadeira cativa no inferno. Não tem gente que tem cadeira cativa no estádio de futebol, né? Tem gente que já tem um lugarzinho reservado lá no inferno. Está aqui escrito. Está na tua Bíblia? Então, no que diz respeito à vida espiritual das pessoas, irmão, são como fonte sem água. Não serve para nada. Não contribui em nada para a saúde espiritual do povo de Deus. Por isso que Jesus diz, para eles está reservada a negridão das trevas. É o que está reservado para eles. Versículo 18, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engoldam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-os liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Essa gente aqui ilude as pessoas, se vangloriando, né? Dizendo que são homens de Deus, dizendo que tem um profundo conhecimento da palavra de Deus, e aí vão confundindo a mente das pessoas, usando títulos religiosos pomposos, sabe? Aqui, ó, e desgraçando a vida de milhões e milhões e milhões de pessoas em toda a terra, meu irmão. Em toda a terra. Viu? Então, você tem que estar alerta. Porque às vezes, você tem uma pessoa que você mostra para ela com toda a paciência, evangeliza, procura mostrar com todo o amor do mundo a verdade de Deus, para que a pessoa saia do erro, para que ela saia do caminho, né, de treva, ande pelo caminho de luz. E a pessoa ouve, confere na Bíblia. Quando chega lá na frente, se volta contra você. Aí a pessoa, não, mas eu vou insistir. Insistir? Depois que já mostrou tudo? Vai lançar pérolas aos porcos? Não adianta, não tem jeito. Não tem jeito, meu querido. Viu? Então o Senhor disse, não lance as tuas pérolas aos porcos. Você tem que falar da verdade de Deus para pessoas de Deus. Você fala, você evangeliza, você tem que ter o discernimento, você sente quando a pessoa reage positivamente e quando ela reage com indiferença. Você sente isso. Entendeu? Aí você vê que a palavra mexeu com a pessoa, né? Foi uma coisa positiva, aí você vai em frente. Vê que não tem nada positivo, não responde positivamente,
aquela indiferença, aquela coisa fria, aquele descaso pela coisa de Deus, não é para insistir não. Ops! Não lance pérolas aos porcos, Jesus disse. Eles vão pisar as vossas pérolas, eles vão escarnecer da verdade, eles depois vão zombar de você ainda por cima. Viu? Este é o sentido do ensinamento que Jesus proferiu aqui. Agora, tem que ter um profundo conhecimento de Deus, para você saber identificar quem pode ser considerado um cão espiritual ou um porco espiritual. Porque você tem que exercer um julgamento sobre isso. E só pode exercer julgamento quem conhece a palavra, quem maneja bem a palavra da verdade. Quem não maneja, meu irmão, não sabe discernir nada. Nós estamos vivendo hoje a pior crise de ignorância espiritual que a igreja já passou em todos os tempos. Hoje, todo mundo é considerado de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Hoje virou uma bagunça, sabe? Olha, isso é um perigo muito grande, sabe? Ontem eu estava assistindo, era tarde da noite, né? E eu liguei a televisão. Eu gosto muito de assistir o programa do Jô. Olha, ontem eu fiquei pasmo. Meu irmão, como é que se usa um horário de televisão que custa caríssimo? E o cara vai entrevistar um casal. Só até estranho, né? Um casal? Casal. 2 homens que se casaram. Não, mas isso aí é o de menos. Teve uma juíza nesse país que autorizou que eles adotassem uma criança. E o Jô Soares disse: só até que fim apareceu uma juíza inteligente. Ele é também, é? Não sei. Não sei se é. Gente, Deus criou Adão e Eva. Se Deus quisesse que fosse homem com homem, ele teria criado Adão e Ivo. Não era Adão, ele criava Adão e Ivo. E o gordo dizia assim: ó, não podemos ter preconceito, temos que tirar toda a sorte de preconceito. Não, nesse tipo de coisa aí, isso é uma afronta à dignidade da família. Isso é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. Viu? E os 2 sujeitos lá, e aplaudindo a juíza. Diz que até que enfim apareceu uma sábia. Que é como é que uma criança vai ser educada por 2 bichas? Hein? Vai seguir o mesmo caminho, rapaz. Que barbaridade! E ninguém se levanta contra isso. A igreja não se levanta contra isso. Os pastores não se levantam contra isso. Por isso que a igreja não é respeitada nesse país. Fica todo mundo com medo de falar. Fica todo mundo com medo de se surgir contra isso. Isso é um absurdo. Isso é uma barbaridade. Que barbaridade, meu irmão. Uma menina. Tá? Agora eu digo como cearense: é muita falta de peia. O cearense não diz isso? É muita falta de peia, viu? É muita ser vergonhice. E essa juíza deve ir pelo mesmo caminho, deve gostar também da coisa, né? Deve gostar da ser vergonhice. Porque um juiz em sã consciência jamais pode autorizar uma coisa dessa. Mulher com mulher. Aí autoriza a adotar uma criança vai ser educada vendo aquilo. Pastor, não pode ter preconceito. Você quer ter um filho bicho? Eu não quero. Você quer ter uma filha lésbica? Duvido que você queira. Duvido. Nem os incrédulos querem, rapaz. Nem os ímpios lá fora querem isso. Viu? Olha, eu vou gritar muito contra isso, viu?
Eu não quero nem saber as consequências. Não tenho medo. Pastor, olha que uma juíza manda lhe prender. Azeite. Não tenho medo nenhum. Mas que eu vou falar, vou. Em rádio, onde eu tiver, eu vou falar disso. Eu só não falei hoje no rádio que eu precisava continuar o assunto que eu estava... Mas vou falar. Não posso me calar diante disso, irmãos. A igreja não pode se calar diante dessas barbaridades. O que estão fazendo com a sociedade, viu? E fica todo mundo calado. E fica todo mundo de cabeça baixa. E fica todo mundo aceitando isso, né? Homens, Paulo disse, perversos e maus. Já não basta terem criado nesse país a parada gay. Devia mandar fazer na casa do governador, que autoriza. Claro, ué. Ah, o senhor autorizou, o senhor gosta? Gosta. Então manda fazer na tua casa. Não manda fazer no centro da cidade, não. Onde as famílias estão passando, onde os jovens estão passando. E vê aquilo e diz, ó, isso é normal. Você também. Mas vocês concordam ou não concordam, irmão? Ou então manda fazer. Quer fazer parada gay? Quero. Então você vai fazer. Procura um lugar mais deserto que tiver no interior, onde não tem nem jegue, nem jumento tem. Então se faz aí, só vocês. Faz pra lá. Aí bota num centro de cidade, rapaz. Que esculhambação é essa? Onde é que nós estamos? E o respeito à família? E o respeito à dignidade? Bom, o tempo já se exauriu, né? Mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, eu termino dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação do seu povo, dos seus santos. Aleluia.